quadrimestre aqui de ensino dessa revista aqui da Escola Dominical. E eu mostrei essa tabela, se vocês lembram, isso foi em fevereiro, né? 17 de fevereiro que eu dei essa primeira aula, eu mostrei essa tabela que mostrava diferentes formas que alguns comentaristas separam o Evangelho de João. Isso tudo é para facilitar o entendimento, é para facilitar o ensino, tá? Então você pega, por exemplo, o autor da revista, que é o pastor Jonathan, ele gosta de usar as mesmas iniciais como recurso didático. Então ele separou o Evangelho de João em 3 grupos de capítulos. Ele separou de 1 a 12 em redenção em Cristo, de 13 a 17, retórica de Cristo, porque ele usa essa palavra retórica porque é uma sequência de um discurso grande que Cristo fez antes da sua crucificação. E de 18 a 21 ele usou esse termo com R também, que ele gosta, rejeição a Cristo. Essa divisão ela é boa, mas não é, na minha visão, a melhor. Tem outras divisões que são mais interessantes, na minha visão. Por exemplo, do comentarista F.F. Bruce, que escreveu o Comentáriozinho Azul da série Cultura Cristã, ele separa o capítulo 1 ali, o comecinho do 2 como prólogo e início, depois revelação do Pai ao mundo até o final do 12. Do 13 ao 17 ele chama revelação do Pai aos discípulos. E o 18 a 21, um nome que eu acho mais bonito, mais adequado, que é paixão, que é o sofrimento, e o triunfo de Jesus Cristo, porque ele também é ressurreto aqui nessa sessão aqui, e ele também reencontra os seus discípulos. Uma Bíblia, que é o comentário, que é Global Study Bible, da English, que usa a tradução English Standard Version, que é uma tradução bem boa em inglês. O começo do capítulo 1 ele chama de prólogo, até o versículo 15, mais ou menos. Aí depois ele chama de sinais e ensino. Depois ele chama ensinos finais e paixão. E o final, o capítulo 21, que ele chama de epílogo. E o comentário da Nova Versão Internacional em inglês, ele faz uma divisão parecida também, mas ali do 12 em diante ele chama de Semana da Paixão. O 20 é um capítulo que ele chama de ressurreição, e o 21 é o epílogo, que é a parte final. Tá? E onde é que nós estamos? Eu marquei em amarelo ali em cima, que a gente vai estudar os capítulos 15 e 16, que são a parte final do discurso de Jesus no cenáculo, da conversa de Jesus com seus discípulos no cenáculo. Mas, Perotti, eu não sei nem o que é um cenáculo, vou explicar também hoje é seu dia de sorte, eu vou explicar o que é isso. Tá? E essa conversa que Jesus teve ali, antes, durante e depois da Santa Ceia, é uma parte dela que a gente vai tratar hoje, tá bom? Então, eu também sempre vou começar a minha aula, eu tenho um padrãozinho que eu sigo, eu só apago e preencho de novo para dar aula, com o texto. Hoje a gente está falando de João 15 e 16. Nossa, Perotti, eu não tive tempo de abrir a Bíblia ainda, eu bobeei, não sou um aluno tão bom assim, então eu não li João 15 e 16, nem sei para onde vai. Acho que você lembra. O João 15 começa assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Nossa, Perotti, agora você me ajudou, porque eu lembro mais ou menos o que é isso, né? Aí o 16 ele acaba assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É o intervalo entre esses 2 versículos que a gente vai estudar hoje. E quando essa conversa de Jesus com seus discípulos aconteceu? Na época da Páscoa em que Jesus foi crucificado. E isso está escrito porque João capítulo 13, versículo 1, fala isso, olha só. Nossa, minha Bíblia passou a página sozinha. João 13, 1 fala assim, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, pegou, né? Então aqui a gente está falando que é Páscoa, tá? E essa Páscoa é a Páscoa em que Jesus foi crucificado. E eu estou situando isso por João 13, porque João 13, 14, 15, 16 é uma sequência só, e o 17 também, que é uma oração de Jesus. Tudo numa sequência só, histórica, cronológica. Esse papo de Jesus com seus discípulos aconteceu todo de uma vez e levou 5 capítulos para ele ser escrito por João. Tá? Onde isso aconteceu? Em Jerusalém. Porque Jesus e os seus discípulos tinham ido para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Na verdade, o plano era Jesus ser crucificado mesmo, ele próprio ia se entregar em sacrifício,
e precisava estar em Jerusalém para isso acontecer. Mas eu falei para vocês que essa conversa ela é continuamente referida como, frequentemente referida como o momento ali de Jesus no cenáculo. Perote, o que é cenáculo? Minha Bíblia passou a página sozinha de novo. Perote, o que é cenáculo? Vai lá em Lucas 22, que é uma passagem paralela no Evangelho de Lucas. Tá? Primeiro vamos ver como é que eles chegaram nesse tal de cenáculo. Vamos lá. Versículo 7, fala assim, ó. Chegou o dia da festa dos pães asmos. Eu estou lendo versículo 7 de Lucas 22. Tá? Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Se não me engano, a palavra cenáculo não aparece no Evangelho de João. E por isso que eu estou levando vocês para essa passagem aqui de Lucas, que fala que eles se encontraram num cenáculo. Nossa, Perote, que é cenáculo que é onde vai ter uma cena, vai ter uma encenação. Não, cenáculo é um cômodo da casa, né? Algumas casas tinham um cenáculo, que é tipo uma sala de refeições em que você também tem um ambiente de estar. Tá? Vem a mesma raiz essa palavra cenáculo, vem de ceia também, que é uma refeição que você come à noite. Tá? Então é um lugar de jantar, um lugar de comer junto, é um lugar de estar junto com um número maior de pessoas. É como se fosse uma sala de estar um pouco maior. Geralmente esse ambiente, né, você tinha uma casa de 2 pavimentos, ele ficava no pavimento de cima, tá? No segundo piso. E isso daí para dar um pouco mais de privacidade para os convidados, né, para as pessoas que estivessem juntos. Para fazer um paralelo, se você tem uma casa que tem uma churrasqueira no fundo, uma área gourmet, sei lá, isso é um cenáculo, tá? Não é um cenáculo porque é uma churrasqueira, a gente está no Brasil, tá? Uma churrasqueira. O pessoal fala mais bonito hoje, o pessoal chama de área gourmet, né? Então, essa área gourmet, né, se fosse lá na Bíblia, né, é o cenáculo, tá bom? Então agora, nossa, Perote, agora eu entendi, finalmente entendi o que é esse tal de cenáculo que o pessoal tanto falava, eu nunca tinha pescado o que era, né? Outra parte do contexto, tá bom? Quem estava envolvido na história? Jesus e os 11. Não eram os 12, não, porque o Judas Iscariotes, no final de João 13, quer dizer, metade para o final de João 13, ele saiu. Porque Jesus falou, você é o traidor, cara. Aí ele ficou constrangido e saiu do ambiente ali, na hora da ceia, em João capítulo 13, na famosa última ceia. Então, Jesus e os 11 são quem está participando dessa narrativa de João 15 e 16, tá? Então, vamos lá agora para João 15. Eu estou até virando a página para a gente trabalhar junto esse texto, tá? Aí, outra forma, né? Isso eu sempre vou explicar na aula, pessoal. Vocês tenham paciência comigo, né? Que eu sou repetitivo nisso daí. Como é que eu faço para entender melhor o contexto de uma passagem? Volta um capítulo. Tá? Então, se você voltar um capítulo, em João 14, Jesus está argumentando sobre o amor. Ele fala, né? Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos, aí vocês são meus discípulos de verdade, e aí eu vou enviar um outro consolador, o Espírito da verdade, que vai vos ensinar tudo que é para vocês saberem, o que é para fazer, o que não é para fazer. Então, é esse o contexto. Eu destaquei 3 versículos aqui para a nossa leitura. João 14, 21 e 23 explicam bem o contexto antes de Jesus começar a falar, eu sou a videira. E a gente vai começar a ler isso daqui a pouco. Tá bom? 14, 21 e 22, 21, 25 e 26. Olha que bobeada. 21 fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. 25.
Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Acho que eu vou parar de falar de contexto agora e vamos para cima, pessoal. Vamos para João 15, aí vamos ler comigo João 15, de 1 a 8, tá bom? Eu vou ler agora, me acompanhem. João 15, de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, permaneçam, tá? Segunda pessoa do plural do imperativo, né? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Tá? Essa nossa passagem aqui, João 15, de 1 a 8, é a primeira que eu vou separar. Eu vou fazer como faria Jack, vou por partes. Tá? A gente vai vendo um trecho de versículos. Eu vou lendo com vocês. Não esqueçam, por favor, o trecho lido anteriormente, porque importa para o contexto. Mas se eu for ler tudo de uma vez, a gente não é tão eficiente no uso do tempo. Tá? Então, eu vou fazer dessa forma hoje nessa aula. Vou separar em vários trechos e eu vou ensinando. Tá bom? João 15, de 1 a 8. Me ajudem. Tá? Aí podem falar em voz alta, sem microfone mesmo, que eu repito o que vocês falarem. Quem são os personagens aqui dessa narrativa da videira? Tá? Me ajudem. Quem são os personagens? Tem um agricultor, que é Deus. Quem mais? Tem a videira. Quem é a videira? Jesus. E as árvores. Vamos lá. Jesus. Quem mais que é os ramos? Quem são os ramos? Nós, né? Vamos lá. Pô, várias piadas, né? Do jardineiro é Jesus, né? Do meme, né? Vocês lembraram desse meme também, né? Tá legal. Vamos lá. Quem mais? Tem mais personagem aqui ou não? Meu pai, né? Meu pai é o agricultor, né? Acho que foi um dos primeiros que falaram. Acho que acabou os personagens, né? Eu estou esquecendo algum? A videira. Beleza. Legal. Pô, acho que foi. E como é que é o relacionamento entre esses personagens? Vamos trabalhar essa questão agora. Vamos lá. Deus é o lavrador que planta e cuida. A missão do lavrador é essa. Tá? O lavrador não somente planta, mas não é que ele planta e esquece, como alguns por aí podem alegar na sua fé torta, né? Ele planta a videira e ele cuida dos ramos, ele cuida. Jesus é a videira, que é o meio pelo qual Deus, que é o lavrador, ele cultiva os frutos. E as pessoas, que somos nós, são os ramos. Nós somos um broto ligado à videira que entrega os frutos. Então, nós temos uma razão de ser e uma razão pela qual estamos ligados à videira. Tá? Mas agora começa algumas coisas importantes aqui. O relacionamento entre a videira e o agricultor e também os ramos é um relacionamento carregado de mutualidade. Perotti, não entendi essa palavra mutualidade. É uma coisa que eu faço para você e que você faz para mim. Então, esse tipo de relação, de exercício, dessa ação aqui é mutualidade. Eu faço para você e você faz para mim. Tá? E esse relacionamento, ele é mais bem compreendido por nós se nós olharmos o contexto. De novo, o bendito contexto. Olha só, João 13, de 1 a 20, é o lava-pés. É uma aula passada, tá? No lava-pés, Jesus ele se apresenta como um Senhor que serve, um Senhor humilde. Continua, João 14, de 16 a 31.
vai ter um consolador que seria enviado, né, que já foi enviado, mas esse consolador, né, no tempo presente da narrativa, da conversa de Jesus com os discípulos, ele ia ser enviado, e esse Espírito Santo também é Deus, ele é Senhor, mas ele habita dentro do crente. Aí você pensa, poxa, mas eu, crente, pecador, eu sou digno de ser habitação do Espírito Santo? É, porque Jesus Cristo te salvou, te lavou, te justificou, te regenerou, e Ele te prepara para que você seja morada do Espírito Santo, tá? Então você vê que é um relacionamento de mão dupla, um relacionamento muito pleno, assim, de convivência. Continuando, João 15, de 1 a 8, nesse mesmo contexto, nesse mesmo espírito do ensino aqui, eu, como ramo da videira, permaneço em Cristo, que é a videira. E Cristo e a sua palavra, que são a seiva que percorre o ramo para que sejam gerados os frutos na ponta, permanecem em mim. Percebeu que existe um fluxo de ida e volta? E sabe o que é isso que flui? É o amor, gente. Isso é muito bonito de dizer, né? Parece música sertaneja, mas é a verdade. É muito bonito de ver isso do jeito que é. Cristo e a sua palavra permanecem em mim e frutificar, dar fruto, cumprir boas obras é consequência natural deste relacionamento entre a videira e nós que somos os ramos. Esse relacionamento é de mutualidade. Tá? E vamos continuando aqui um pouco mais. Tá? Alguns destaques dessa parábola. Só essa parábola é uma aula completa. Então poderia trazer vários elementos, podia trazer videozinho do Globo Rural explicando como é o cultivo da videira para vocês fazerem as suas próprias analogias, mas não dá tempo, porque a gente tem 2 capítulos para cobrir hoje. Então vamos lá. Versículo 2, tá? Olha o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda, tá? A interpretação mais comum é a mais simples, tá? Para o ramo que é cortado, tá? O ramo cortado parece ser alguém que convive em meio aos crentes, mas não é um crente verdadeiro por não dar frutos, tá? Perote, eu não estou entendendo esse negócio de dar fruto. Dar fruto é realizar boas obras, ter uma vida cujo aspecto, cuja aparência e cujos resultados, eles são dignos do Espírito Santo. Eles parecem, de fato, quando a pessoa olha para você e diz, pô, esse cara é crente. Por quê? Porque ele faz isso aí. Isso é o chamado fruto do Espírito. E tem algumas listas de fruto do Espírito no Novo Testamento. A mais famosa é Gálatas. Gálatas 5, 22 e 23 fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, isso aí é conhecido, não precisamos ler esse versículo porque ele é famosão aqui entre nós. Eu acho que toda aula eu estou citando esse versículo. Tiago 2,17 fala o seguinte, que a fé sem obras é morta. Então, assim, as obras são uma consequência natural de uma fé verdadeira. Eu não estou dizendo, Perote, então quer dizer que se a pessoa for boazinha e tiver obras aparentemente boas, ela vai ser salva? Não, primeiro é a fé, pessoal, calma. Aí, Efésios 2, de 8 a 10, deixa bem claro que as obras foram preparadas de antemão para que nós andássemos nelas. Então, a fé é que salva. Isso está escrito lá em Efésios 2, de 8 a 10. Não preciso ler de novo agora porque não dá tempo. E João 13, 11, ele fala, Jesus falando sobre Judas, olha, depois de lavar os pés, pois Jesus, no 13, 11 fala assim, pois Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Então, uma referência cruzada aqui que pega também a videira, mas no contexto do lava-pés, tá? Agora vamos falar da gente, espero, né, que sejamos todos nós, no nosso caso aqui, do ramo que não é o ramo cortado, tchau, no fora, é o ramo que é limpo, o ramo que é podado, tá? O ramo limpo, ele é a remoção, o acento agudo não apareceu, né? O ramo limpo é a remoção de coisas ruins em nossas vidas. Dói, mas é necessário. Esse processo de poda, vocês já passaram, né? Às vezes tem algumas coisas que você deseja fazer e você não consegue fazer, ou que você tem na sua vida e Deus tira de você, como por exemplo aconteceu com Jó, para que seja produzido mais fruto na ponta final. Então você na sua vida você vai sendo podado, você vai sofrendo. Aqui tem
Tem gente que tem muito mais cabelo branco do que eu, que já passou por muito mais limpeza do que eu já passei. É um processo doloroso, mas é um processo necessário para que produzamos mais fruto. É um processo que acontece nas nossas vidas. Preciso falar muito mais não, acho que vocês já entenderam, né? A gente poderia explorar muito mais essa questão aí, dar sermões sobre isso, mas não dá tempo aqui para a gente continuar, tá? A pergunta é, como você, meu querido, tem reagido ao processo de poda na sua vida? Ao processo de limpeza que Jesus faz no ramo que é você? Será que você poderia dar mais fruto? Certamente que sim, lógico, mas esse processo ele é doloroso. Mas nós devemos encarar esse processo de formas positivas. Por exemplo, é um privilégio podermos ser cuidados pelo nosso Deus, pelo próprio agricultor que é Deus Pai, e Ele vai trabalhando a nossa vida para que nós consigamos produzir bons frutos. E a gente só consegue produzir bons frutos porque estamos ligados em Cristo. Cristo é o acesso para que a gente consiga produzir frutos para a glória de Deus Pai. Se você vê por essa perspectiva, as dificuldades da vida pelas quais você passa têm muito mais valor e têm um valor positivo. Então, em vez de você chorar, você vai glorificar a Deus enquanto chora. Amém? Vamos em frente, pessoal. Tá? Não estou dizendo que você vai parar de chorar, não, tá? Tá? Assim, a gente chora, normal. Jesus chorou. Então, assim, a dificuldade está aí, né? A dificuldade está aí, pessoal. De vez em quando eu apago a tela, não é falta de luz, não, tá? Viu? De vez em quando a dificuldade vem, e é certo chorar. Pode chorar, está liberado. Meu filho, às vezes, ele quer alguma coisa e eu não dou. Porque eu, como pai, eu que decido o que é melhor para ele, porque é minha obrigação de pai. E aí ele começa a chorar. Por quê? Não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, filho, você tem todo o direito de chorar. Você pode chorar. Mas a decisão é não. Aí ele chora, mas pai, não sei o quê. Isso acontece com a gente. Mas pai, filho, e é legal, porque quando você tem 3, aí você já está macaco velho. Assim, a terceira, por exemplo, chora. Eu me seguro para não dar risada. Né? É porque a gente já passou por isso 2 vezes. Aí quando tem a terceira, você olha e fala, filha, tudo bem, pode chorar, mas não. A vida nossa, a vida adulta, tem esses desafios também. E é assim. A questão é como você reage. Aí é legal porque meu filho depois ele chega para mim, né? Samuel chega. Me desculpa, papai. Isso acontece todo dia. Não tem um dia que essa novela que eu estou contando para vocês não aconteça, né? Porque meu filho sabe que eu quero o melhor para ele. Aí ele diz, desculpa, papai. Eu falei, filho, tudo bem, você está desculpado, mas continua sendo não. Divertido. Vamos embora. Tá? Continuando, olha só, alguns detalhes da história da videira. Versículo 7 fala assim, ó. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedireis o que quiserdes. Caramba, peraí. Se eu pedir o que eu quiser, será feito? Senhor, dá-me os 6 números da Mega Sena. Em nome de Jesus. Amém. Pela promessa eu vou receber os 6 números. Então, a condicional aqui, que a Eliane falou, é se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. O contexto aqui, pessoal, é de cumprimento da vontade de Deus, de discípulos que serão expostos à perseguição e estão sendo preparados por Jesus para passarem bem por esses desafios. Então, assim, é o contexto de cumprimento da vontade de Deus e de trabalho na sua obra. Essa parte é muito louca, porque, assim, se eu estou dedicado 100% na minha vida a cumprir a palavra de Deus, a fazer a vontade de Deus, a empregar os meus esforços na obra do Senhor, para que o reino de Deus cresça e mais pessoas sejam salvas, nessa direção eu posso pedir o que eu quiser. E me será feito. Porque é para a glória de Deus. Eu posso pedir isso em nome de Jesus. Tá? Porque quando eu peço em nome de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus pedindo para Deus Pai. Então, pegando
o contexto aí, tem bastante contexto aqui para que esse pedireis o que quiserdes e vos será feito seja aplicado na sua vida. Isso não quer dizer que se você pedir um carro novo para Jesus, ele não vai dar para você. Ele pode dar porque ele é bom. Para Jesus não, para Deus Pai. Mas depois a aula de oração é outra, tá? Mas um dia eu chego lá. Se você pedir para Deus um carro, ele pode te dar? Pode, porque ele é bom. Mas não é disso que esse versículo está falando. Se você pedir um carro para emprego na obra do Senhor, e dentro do contexto que você precise, seja de fato necessário, Deus vai prover os meios para que esse carro seja obtido. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre isso, porque Deus tem a sua vontade que é perfeita e plena, soberana para cada um desses casos possíveis aí. Mas o princípio geral é esse aqui, turma. É o contexto de aplicação na obra do Senhor, é o contexto de uma vida totalmente dedicada para Deus que permanece na palavra do Senhor. Aí, continuando aqui, ó. Como ser um verdadeiro discípulo? Ao versículo 8, ó. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A gente é um aluno de verdade de Jesus quando nós damos fruto. E quando a gente dá o máximo possível. Se você é do tipo que enterra os seus talentos, pensando na parábola dos talentos, que é uma outra referência, você talvez não seja um discípulo tão discípulo assim de Jesus. Isso é para todos nós. E para a gente ser chamado de discípulo de Jesus, para nós sermos chamados de pequenos cristos, né, que a palavra cristão é o que ela quer dizer em grego, nós precisamos nos empenhar em dar o máximo de fruto. Vamos continuar aqui, tá? O amor ao próximo, tá? Esse é o próximo trecho, vamos ler do 9 ao 17, antes da gente entrar naquele slide, tá? Oi, peraí, temos comentários, agora espera aí que o microfone vai chegar, porque quando o Carlos fala não é uma simples pergunta, é um comentário. É interessante isso, ontem a gente participou do treinamento aqui de evangelismo, hoje de manhã no culto também foi colocada a mesma situação e na aula aqui também. Uma coisa que chama a atenção é justamente a utilização dessa oração aí subordinada, adverbial, condicional. Se permanecerdes em mim, né? Se permanecerdes em mim. Sem mim nada podeis fazer. A gente depende de Deus. A gente depende da videira, né? Não tem como você evangelizar se você não está cheio do Espírito Santo. Foi isso que foi nos colocado ontem, né? É básico, é primordial. Como que eu vou falar daquilo que eu não tenho? Daquilo que eu não sou cheio? Né? Então é básico. Né? Hoje nós somos desafiados pelo pregador também, que a gente tem que viver uma vida, né, de santificação na presença do Senhor. E realmente sem Jesus, sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Por isso que nós temos que permanecer nele, arraigados a ele, presos a ele, fundamentados nele, para viver uma vida que gera fruto. Às vezes a gente vive aí uma vida medíocre, né, às mínguas, porque a gente não vive na videira, ligado na videira. Ali a gente sempre está sendo podado, lá está só o toquinho, né? De tanto que é podado e a gente não aprende e a gente acaba não gerando fruto, né? Então é de fato um desafio para nós, né? A gente está realmente ligados em Cristo Jesus. Viver a vida de Cristo Jesus, ser um verdadeiro discípulo dele. É um desafio para nós. A gente tem que buscar isso. Isso. O ramo que está fora da videira, ele está morto. Certo? Não está morto espiritualmente, né? Vamos em frente, pessoal. Vou ler com vocês agora João 15, de 9 a 17. Tá? Essa parte era a parte mais comprida da nossa exposição de hoje. Daqui para frente a gente vai naturalmente acelerar, esse era o plano mesmo. 9 a 17 fala: Como o Pai me amou, também eu vos amei.
permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Várias ideias que são apresentadas aqui já apareceram antes nessa conversa do cenáculo. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou ganhar um pouco de tempo nessas repetições e vou apresentar um fluxograma, porque eu sou engenheiro e gosto, tá bom? Então, assim, quais são alguns ensinamentos que são apresentados aqui? Que o pai ama o filho e o filho é um modelo do amor do pai. Tá? Isso está no versículo 9, que a gente fala, como o pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Como resultado disso, o crente é amado por Jesus, conforme os versículos 12 e 13 falam, e o crente, por consequência, uma vez que ele é amado por Jesus, ele deve amar as pessoas da mesma forma. Nossa, Perotti, Jesus me amou ao ponto de morrer por mim. Então, é isso mesmo. Esse é o tipo de amor que você precisa estar disposto a viver. Você já teve essa pausa dramática na sua vida sobre o tamanho do amor que você precisa ter pelas pessoas? E é isso que você tem? E é isso que eu tenho? Porque essa pergunta é para todos nós. Qual é o tamanho do amor que você tem pelos outros? Mas vamos continuar aqui no fluxograma. Vamos lá. Tem uma parte de baixo aqui, olha só. Também é apresentado, no versículo 16 que a gente leu, que Deus nos escolheu. Nossa, Perotti, você vem de novo aqui falar desse negócio de doutrina de eleição, não aguento mais, cara. Está escrito em todo lugar esse negócio. Eu não acredito quem não quer. Tá bom? Então, Deus nos escolheu. Está escrito de novo. Não vou entrar em detalhes, porque toda aula eu falo isso. Tá? Continuando. Em obediência ao chamado de Deus que nós temos, nós devemos frutificar. Acabamos de falar da videira. Vou repetir, não. Junto com o amor que Deus tem por nós e o fato de nós obedecermos ao nosso Senhor de forma tão intrínseca e tão pessoal, nós somos chamados por Jesus, e isso é Jesus que escolhe. Jesus escolheu nos chamar de amigos. E essa amizade resulta num atendimento aos pedidos que fazemos por Deus, a Deus Pai. Ou seja, você viu que a gente tem um acesso diferente aqui, né, turma? Nossos pedidos são atendidos. E aí a gente já trabalhou essa questão aqui. Que tipo de pedido a Deus de que ele está tratando aqui? Nesse contexto aqui, olhando o final do versículo 16. Olha só, vou ler o 16 completo. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, novamente, os meus pedidos a Deus são atendidos se eu peço, falando devagarinho, né? Se eu peço visando maior frutificação, que eu dê mais fruto para a glória de Deus Pai. Bacana, né? Então, assim, isso muda o seu jeito de orar. Isso muda o seu jeito de orar. Já tinha pensado nisso? Vai olhar como é que é a oração de Paulo
Nossa, Perotti, eu não sei onde é que eu consigo achar uma oração de Paulo. Cara, vai no capítulo 1 de qualquer carta de Paulo. Tem 13 na Bíblia. Escolhe qualquer uma. A maioria delas, né, começam com uma oração no capítulo 1. Pega o capítulo 1, olha lá, a partir do 3, ele começa assim: dou graças a Deus por causa disso e daquilo na vida de vocês. O jeito que ele ora, ele agradece, ele pede, mas o pedido dele é todo visando maior fruto. Paulo ora desse jeito. Então, se você estava faltando exemplo, está aqui. Quer um outro exemplo de oração nesse padrão? João, capítulo 17, que é a próxima aula, que é a oração sacerdotal de Jesus. É nesse padrão certinho. Tá? Beleza. Vamos em frente. 18 a 25. Vamos ler junto. João 15, de 18 a 25. Fala assim, ó. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, nem lhes houvera falado, nem lhes teria falado. Né? Pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tá? A gente leu 2 versículos aqui também de brinde, tá? 26 e o 27. Vamos lá. 18 a 25, olha só. Primeira coisa, ele começa a falar mundo aqui, né? No 18, ele fala assim: se o mundo vos odeia, que mundo é esse, Perotti? Planeta Terra? Não. Eu estou falando de mundo, do sistema do mundo. No grego é cosmos, né? Sistema que se opõe a Deus. É o sistema que está oposto ao Senhor, né? Pensa no sistema que se opõe a Deus, né? Você vai em algum lugar, vai ter uma apresentação de dança, né? Eu penso nisso porque minha filha faz o jazz, né? Faz dança. Aí você vai, dependendo da escola que você for, né? Que a sua filha faça aula e tudo, vai ter alguma apresentação muito sensual. Isso é um pequeno exemplo do sistema. Um outro exemplo do sistema. Você vai trabalhar numa empresa e essa empresa possui práticas cuja natureza não é necessariamente totalmente legal na questão tributária, por exemplo. Eles sonegam um pouquinho de imposto, né, uma elisão fiscal que passa do limite e tal. Então, o mundo contra o sistema. Nossa, Perotti, esses seus exemplos estão muito longe do que eu penso aqui. Vou pegar um exemplo mais perto, que é um debate que está pegando fogo hoje. Aborto. Tá? O pessoal quer matar bebê, velho, na barriga. Isso é maligno. E eu tenho alguma garantia de que o Estado vá promulgar uma lei que proteja esses bebês? Não, não tenho nenhuma garantia de que o Estado vai fazer isso. Por quê? Porque o sistema é mau. O sistema é maligno. E é desse mundo que a gente está falando. O sistema desse mundo, lembra que eu falei da dança sensual agora há pouco, né? No sistema do mundo, a mãe ensina a filha a dançar daquele jeito, né? Por aí. A mãe ensina a filha a usar pouca roupa, tá? É problema generalizado. E quando eu falo problema generalizado, é esse daí que eu estou falando para você. Isso é mundo. Então, o mundo odeia o crente. Nossa, mas meus vizinhos gostam de mim. Que bom, legal. Que bom, porque podia não ser assim. Não que você seja o chatão, eu não estou dizendo para você ser o chatão da história e tal. Você tem que ser bom, você tem que ser amoroso, você tem que ser gentil, você tem que manifestar o fruto do Espírito de verdade na sua vida. Mas pode ser que por você ser crente, eles não gostem de você por vários motivos. Não dá para detalhar muito que já o horário vai passar.
Gosta de você até a página 2, até você não confrontá-los, tá bom? E o confronto não é porque você é o acusador. Não, pelo contrário. Basta você apresentar Jesus, e Jesus, ele afasta a convivência com o pecado. E se a pessoa gosta mais do pecado do que ela gosta de Jesus, aí você vai ganhar uma possível perseguição, uma possível inimizade e o tal do ódio, tá bom? Continuando aqui, tá? Nós somos chamados de estrangeiros. Esse é o nosso relacionamento com o mundo, né? Filipenses 3:20 fala que a nossa pátria está nos céus. 1 Pedro 2:11 fala que nós somos como estrangeiros, forasteiros. Então, você é uma pessoa diferente. Igual à época que eu morava no Japão. Cara, o japonês é muito fácil de ver. A gente tem alguns descendentes de japoneses aqui assistindo a aula hoje, né? É fácil de ver, está na cara. Você olha na minha cara, está na cara que eu não sou. Então as pessoas olhavam para mim e viam que eu era diferente. E me tratavam diferente do começo, de cara, só pelo meu aspecto. E do mesmo jeito é o crente. O crente é tratado diferente porque ele vive de um jeito diferente. Não é só a cara dele, é o resto, é tudo na vida dele é diferente. Nós somos estrangeiros, nós somos peixes fora d'água. Versículos 20 e 21, eles falam de novo desse tema que a gente já falou outras horas, de perseguição. Tá? E versículos de 22 a 24, olha só o 22 como ele fala, né? Se eu não viera, nem lhes houvera falado. Nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. O que Jesus está falando aqui? Olha, se eu não tivesse vindo falar que eles eram pecadores, eles nem iam saber que eles eram pecadores. Por quê? Insensibilidade, indolência. Indolência no sentido de não sentir dor, de não se incomodar com o efeito do pecado na própria vida. O mundo é desse jeito, ele é insensível à culpa do pecado. Porém, todas essas coisas pelas quais o crente passa são para que se cumpra a profecia. E a profecia está lá do Salmo 69 que ele cita aqui, né? Que é odiaram-me sem motivo. Odiaram-me sem motivo. Né? Isso se aplica tanto ao nosso Senhor Jesus Cristo como a nós também. Aí você pensa, poxa, mas eu não passo por perseguição, nunca tive esse problema de ser perseguido, né? Então, eu não desejo que você seja perseguido. Mas se você for... No Brasil é mais difícil porque é uma cultura relativamente cristã. Mas se você tiver a chance de ser perseguido, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E que você seja perseguido por uma causa justa, né? Vamos pensando aqui. A causa justa quer dizer a obra de Cristo. Agora, continuando aqui no 26 e no 27, que a gente já leu, o 26 e o 27 revelam um pouco dos bastidores do céu. Olha comigo com calma aqui. O 26 fala assim, né? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, ou seja, Jesus e o Pai enviam conjuntamente o Espírito Santo para morar no crente. Portanto, é um presentaço que você, como crente, tem, que o próprio Deus Espírito Santo habite em você. E o 26b explica um pouco do propósito do Espírito Santo nas nossas vidas, do ministério dele. Tá? O Espírito Santo, no final, fala assim, ó, aqui fala, né? Jesus fala, esse dará testemunho de mim. Ele fala de Cristo dentro da gente, ao nosso coração. Jesus fala dentro de você. E ele te ensina a testemunhar, conforme fala no versículo 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Lembra que fala, numa das cartas de Paulo, não apagueis o Espírito. Pode ser que você não esteja evangelizando, porque o Espírito Santo está enfraquecido dentro de você. Você tem enfraquecido a ação do Espírito Santo na sua vida. E aí eu te faço a pergunta de como tem sido o seu trabalho de falar de Jesus por aí. Você tem falado de Jesus para as outras pessoas? Ah, mas eu só dou testemunho, procuro viver uma vida reta. Bom, esse é o começo. Mas a gente precisa canalizar as oportunidades de falar do nosso Senhor Jesus. Precisamos exercitar isso, turma. E nós estamos estudando a Bíblia, o Evangelho de João, por conta disso.
tá? Acabamos o capítulo 15. Vamos para o 16. Vamos ler aqui de 1 a 15. Me acompanhem na leitura, turma. Tá bom? Versículo 1 do capítulo 16. Aí eu vou para frente aqui. Vamos lá. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o princípio deste mundo já está... O príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tá bom? João 16, de 1 a 15, a gente está falando aqui sobre a obra do Espírito Santo. Tá? Aí começa aí, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Essa palavra, assim, essa tradução da Almeida, né? Eu não acho a tradução tão bacana assim. Eu pensei, pô, não me escandalizar, como é que eu vou me escandalizar? Vou ficar chocado com isso? Pode ser. Mas o sentido é maior do que isso, né? Então, quando você vai procurar outras traduções, em português, a linguagem de hoje usa para que vocês não abandonem a fé. Aí eu falei, poxa, essa tradução ficou boa. Parece que ficou boa, né? Mas vamos dar uma olhada em outras traduções. Aí eu procurei em algumas traduções em outras línguas e encaixa. É esse sentido aqui de não se escandalizar ao ponto de abandonar a fé num contexto de perseguição, tá? E aí você pensa, né? Esse discurso de Jesus ali do 13 ao 16 é uma oportunidade de ouro que Jesus tem, ele aproveita integralmente, de encorajar os discípulos a exercerem o seu ministério bem, depois que ele morrer, ressuscitar e foi embora. Não teria um tempo tão claro para ele expor essa didática, esse ensino, como agora. Então ele estimula os discípulos a serem corajosos e mesmo diante dessas dificuldades, que eles não desfaleçam, que eles não fiquem com medo e abandonem a fé. Como resultado, olha só, todos os apóstolos sofreram e morreram por amor à causa do Evangelho. Eles perseveraram até o fim, foram firmes no exercício da evangelização. E o versículo 4, pessoal, olha só. O versículo 4 fala, ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Né? Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Olha só, ele fala que, olha, a minha chance de falar era agora. Então, olha só, voltando aqui, Mateus 10, 19. Tá? Vou ler aqui para vocês, aí quem quiser me acompanhar, fica à vontade. Aí quem tiver 10, 19 fala assim, e quando vos entregarem, né, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. O Espírito Santo te ajuda a falar a coisa certa, o Espírito Santo te ajuda a agir corretamente e não pecar nessas horas de dificuldade. Você poderia simplesmente negar Jesus e sair de lado e achar que está tudo bem, mas o Espírito Santo te ajuda a ser corajoso. Em outras situações da vida, o Espírito Santo te ajuda a manter a honestidade. O Espírito Santo te ajuda a não adulterar. O Espírito Santo te ajuda a viver uma vida correta. O Espírito Santo te ajuda em tudo isso. Ele te ajuda a não pecar no momento da pressão.
pensem bem nisso, no próximo momento de dificuldade pelo qual vocês passarem. O Espírito Santo está dentro de você. Recorra a Ele. Peça ajuda. Continuando aqui, tá? Nessa passagem, Jesus explica aspectos do ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Eu vou apontar aqui dos versículos 5 a 7, Jesus explica que o Espírito Santo é o Consolador. Ele te dá esperança na hora da dificuldade. Sabe aquela hora em que você perdeu um ente querido? Você, filho, perdeu o pai. Você, pai, perdeu o filho. Você perdeu sua mãe. Você perdeu um irmão. Você perdeu o cônjuge. A viuvez chegou. Nessas horas também o Espírito Santo é consolador. Digamos que você que é missionário, você está em algum lugar no campo, veio alguém, roubou o que você tinha, te espancou, você está sofrendo, você está chorando, você está em dificuldade. Nesse momento, o Espírito Santo te consola. O Espírito Santo está lá para te ajudar e te trazer paz. A palavra paz é falada mais de uma vez aqui nesse capítulo. Outro aspecto do ministério do Espírito Santo, pessoal. Versículos de 8 a 11, Jesus explica que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E cada uma dessas coisas tem uma razão de ser. Olha aqui, versículo 9. Do pecado, porque eles não creem em mim. As pessoas que não creem, o pecado delas, ele é apontado, ele é imputado pelo Espírito Santo, presencialmente. O próprio Espírito Santo, presente nesse mundo, ele aponta o pecado da pessoa. E aqui, não crer por si só já é um pecado. Isso aqui é matador. Quando você junta isso aqui com Romanos 3:23, Romanos 6:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, e as pessoas que não creram por si só já estão pecando, todo mundo precisa de Jesus para chegar ao céu. Todo mundo só consegue chegar a Deus Pai por meio de Jesus. Esse convencimento do pecado é a primeira etapa aqui do ministério de convencimento do Senhor Espírito Santo. 10. Convence da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Essa palavra justiça, pessoal, ela está associada com santidade. É um procedimento justo, é um procedimento correto. Então o Espírito Santo ele te convence da necessidade de ser santo e ele te ajuda a viver uma vida santa. Por quê? Porque o juízo está chegando. E o juízo vai acontecer. Quando, Perote, vai acontecer esse juízo? Ou é Hebreus 9:27, porque todo mundo está reservado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Ou seja, quando você morre, você é julgado. E se não tiver Jesus, condenado. Ou Jesus Cristo volta e você é julgado pessoalmente, sinto muito. Tá? Julgado e condenado nesse caso. Tá? Então esse ministério do Espírito Santo como convencedor tem esses três elementos-chave aí para você saber. Outra coisa que o Espírito Santo faz, que a gente já comentou aqui na parte da justiça, ele é guia. Ele dá um complemento prático e online aos ensinos de Jesus. Nossa, Perote, por que você botou um online ali? É porque nos tempos de hoje isso ajuda a explicar muito bem. Você está conectado ao Espírito Santo, portanto, ele te ajuda a agir corretamente em todas as oportunidades que for necessário. Não sei o que fazer. Procure a sabedoria que vem do alto, a instrução do Espírito Santo, que ele vai te guiar, certo? Então, o Espírito Santo ele é guia na sua vida. Procure a Deus Pai, peça a iluminação do Espírito Santo, que ele vai te mostrar o que fazer. Beleza? Estamos acabando, turma. Bora? Aí. Versículos de 16 a 24. Bora? Eu ia... 16 a 24. Vamos ver se vai agora. Se eu liguei. Né? Eu vou precisar de ajuda aqui depois, pessoal, passar o slide, que eu acho que o passador aqui morreu. 16 está acabando, 16 a 24. Vem comigo. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quereis dizer.
Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito do que vos disse, um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido, em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O que aconteceu aqui nesse trecho? Teve um mal-entendido. E aí Jesus, para responder, ele coloca uma parábola da mulher que vai ter um filho, e aí antes ela está com medo da dor, mas depois que a criança nasceu, ela esqueceu da dor. Olha só que parábola bonita. E aí Jesus fala, né? Olha, vocês não vão me ver agora, né? E o sentido provavelmente é esse, ó. Que Jesus ia morrer, ia ressuscitar, ia para o céu, e eles não iam mais vê-lo. E aí, depois, o Espírito Santo vindo, trabalharia na vida deles. E aí fica a pergunta para reflexão. Porque todos esses eventos estão associados a alguma dessas datas, né? Tem o Calvário, da sexta-feira, da Paixão, que a gente celebra. A Páscoa, que a gente celebra no domingo, o Pentecoste, que é a chegada do Espírito Santo, tudo isso deve ter um significado especial para nós, não somente no calendário, mas na vida. Mas na nossa vida, pessoal. Isso aí precisa ter um significado especial na sua vida e na minha. Porque no Calvário Jesus morreu por mim, no domingo ele venceu a morte, ressuscitou, no Pentecoste o Espírito Santo veio habitar na minha vida. E aí, depois que ele veio habitar na minha vida, a partir disso, passo a viver uma vida transformada, guiada pelo Espírito Santo. Então, ficam essas reflexões aqui, tá? Em 2 minutos eu acabo, tá? Troquem a tristeza pela alegria, porque nós temos acesso direto ao Pai, nós entendemos a palavra de Jesus porque o Espírito Santo nos ensina, e nós somos amados pelo Pai, e Jesus é suficiente. Para acabar, no 25 ao 33, eu não vou ler para a gente ganhar o tempo, tá? As fichas dos discípulos começam a cair. No 29 e no 30 ele fala, agora o Senhor está abrindo o jogo, está falando tudo. É legal ver eles falando isso, ó. Agora você está falando às claras, os versículos falam. Os discípulos falam, tá? Mas Jesus fala, ó, agora, no 32 ele fala, agora, ó, eis que vem a hora e já é chegado. Eu lembrei daquela música, agora o bicho vai pegar. Lembra? Quem conhece essa música conhece, da Tropa de Elite, né? Então, o bicho vai pegar agora, ele fala no 32, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Ele não falou depois, né? Porque depois disso, depois que Jesus morresse, fosse ressuscitado, esses discípulos todos seriam expostos à perseguição e seriam mortos por causa de Jesus. Mas o evangelho seria expandido depois disso, tá? E a fé dos discípulos, infelizmente, né? Mas faz parte da história, né? Cada um foi para sua casa e me deixarei só. Eles ficaram com medo e abandonaram Jesus. A sua fé ainda era vacilante. Mas Jesus fala, olha, contudo, não estou só porque o Pai está comigo. Exemplo para nós. Se os teus amigos te abandonarem, o Pai não te abandona. O Pai não te abandona. Amigo é importante, pessoal? É, mas não é tudo. Quem é que é tudo? Jesus. Jesus é suficiente, que nem a gente viu no slide anterior. De quem você tem dependido? Essa é a minha pergunta. Você tem dependido do seu emprego, da sua família, dos seus amigos, ou você tem procurado a dependência do Pai, conforme Jesus fazia? Várias perguntas difíceis nessa aula. Acabando, tá? Quando ele fala no 33, que foi o primeiro versículo que a gente viu aqui, né, que estava no slide de objetivos. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que coisas são essas? O exemplo de humildade e de amor
e de presença constante na nossa santificação, que Jesus dá através da história do lava-pés. No 14, Jesus ele cuida do nosso presente e do nosso futuro. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Jesus cuida de você e te ajuda por meio do Espírito. Não vos deixarei órfãos. Vou enviar um consolador para vocês. Essas coisas são isso que está aqui em azul. João 15, nós somos chamados para servir, para dar fruto. Você é ramo da videira. Você vai dar um fruto, seu fruto vai permanecer. E no João 16, Deus está conosco, inclusive nos dias mais difíceis. A presença de Deus junto a você é o que tem que bastar para que você tenha paz, mesmo em meio às dificuldades, em meio às aflições, porque Jesus venceu o mundo e nós somos mais que vencedores junto com Ele. Vamos orar? Senhor, te pedimos, ó Pai, que Tu trabalhes no nosso coração, que Tu tragas essa paz que é prometida por meio do Espírito Santo e que nós possamos usar essa paz para que, em tranquilidade, nós consigamos nos entregar totalmente e nessa entrega que possamos frutificar para a glória do Teu nome. Pela realização de boas obras, ó Pai, que Te glorificam e trazem mais pessoas para dentro do Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Bom domingo, pessoal.